sorrindo de orelha a orelha de São Januário é o Grêmio, que conseguiu empatar diante de um Vasco que parece não ter aprendido nada com o vexame que passou na última semana. Eu vou tentar ser muito tranquilo aqui, analisando essa partida. Vou tentar ser muito didático com vocês, porque eu entendo o que aconteceu no jogo de hoje. Eu vi muita gente querendo exaltar, assim, porque o Vasco jogou bem. Eu vi uma galera também falando sobre erros de arbitragem, que a gente pode até comentar aqui sem problema nenhum. Mas acreditar que o Vasco não ganhou do Grêmio hoje por algum tipo de erro de arbitragem, ou acreditar que o Vasco jogou bem o suficiente, mesmo assim, para não conseguir vencer um Grêmio que é extremamente limitado, que talvez seja o pior Grêmio aí dos últimos anos, um Grêmio bem, bem limitado mesmo, com todo respeito à história do tricolor gaúcho. O Vasco não ganhar do Grêmio hoje em São Januário, para mim, é um sinal de alerta gigante. É um sinal de alerta e vermelho. Alerta vermelho. Se você olhar a tabela, você vai ligar um sinal de alerta vermelho. Inclusive o Mirassol, que era tido como uma equipe que teoricamente já subiria descendo para a Série B, esquece, tá? Esquece. Eu diria que nessa altura do campeonato, com as boas partidas que o Mirassol vem fazendo, com o bom campeonato que o Mirassol vem fazendo, inclusive chegando a 21 pontos, enquanto o Vasco tem 14, o Mirassol já não tá mais nessa briga. A grande verdade é essa. O Mirassol já não tá mais nessa briga. O Ceará, que também era outro que teoricamente ia brigar, já tá com 18 aqui. Já tá com 18. E aí, cara, eu me preocupo muito porque a gente sabe, infelizmente, o que tem sido o Vasco da Gama nos últimos anos. E me parece um enredo muito parecido com o que aconteceu em anos em que o Vasco não tinha um elenco tão ruim, mas mesmo assim conseguiu ser rebaixado. E quando eu digo isso, cara, você pode falar assim, pô, Pedroso, mas o Vasco tá ali em 13º e tudo mais. Nessa rodada, caso os resultados sejam negativos pro Vasco, o Vasco pode novamente estar beirando a zona de rebaixamento. É só isso que eu quero deixar claro pra vocês. Então, cara, a situação é precária, cara. A situação é precária. Então, não adianta mascarar. O discurso de que o Vasco jogou bem hoje, me desculpa. Eu vou refutar esse discurso com muitos argumentos aqui durante a nossa live de pós-jogo. E eu tô muito preocupado. Primeiro ponto, e que todo mundo tem que entender que isso é muito claro. O Vasco, dentro de São Januário, ele é um time que naturalmente joga melhor. Era assim com o Carille, era assim com o Rafael Paiva, era assim com o Emiliano Dias, o Ramon Dias. Está sendo assim também com o Diniz. Então, o fator São Januário, ele é um fator que naturalmente faz o Vasco jogar melhor. O Vasco se impõe, o Vasco conhece os atalhos do campo. Então, isso tem que ser colocado na equação quando a gente fala sobre o Vasco jogar bem ou jogar mal. Sabe por quê, cara? O Vasco dentro de São Januário, ele consegue jogar o mínimo para você conseguir, quem sabe, ter chances de vencer uma partida, mas fora de casa, o Vasco é uma vergonha, gente. O Vasco é uma vergonha. Tirando o jogo contra o São Paulo, o Vasco nessa temporada é um Vasco que a todo momento é uma presa fácil, uma presa de abate para os seus adversários quando vai visitá-los. Então, quando esse mesmo Vasco começa a perder pontos dentro do Campeonato Brasileiro em São Januário, eu começo a ficar preocupado. É muito importante a gente saber diferenciar o que é o Vasco jogar bem de verdade e o Vasco que naturalmente melhora de desempenho um pouco dentro de São Januário. Esse mesmo Vasco, ele perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-0 em São Januário, em um jogo que até teve oportunidade, poderia até quem sabe ter empatado, mas perdeu e perdeu pontos. Esse mesmo Vasco acabou de empatar com o Grêmio, um dos piores Grêmios aí dos últimos anos. Ó,
A Golcase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara, além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Olha, gente, eu vou confessar um negócio pra vocês. Se eu já tava preocupado antes, eu saio mais preocupado ainda depois dessa entrevista. De coração, assim. De coração, tô preocupado, cara. Tô preocupado. Eu sou um cara que eu sou fã do Fernando Diniz, sempre falei isso aqui. Sempre achei um grande treinador. Principalmente a forma como ele trata o futebol, as pessoas que estão envolvidas no futebol. Como ele tem a capacidade também de tirar o máximo de cada atleta. Mas eu fico muito, muito, muito preocupado quando eu ouço argumentos do tipo: não tem nada a ver que o Matheus Carvalho entrou e o Vasco se tornou uma equipe mais defensiva ou que o Vasco recuou. Quando eu ouço, por exemplo, como a gente ouviu agora, que o Hugo Moura tem total capacidade de jogar de zagueiro, porque ele tem boa saída, e ele ainda cita o exemplo que ele não deveria citar, que é falando do André. E que a gente, mais uma vez, há quase 2 meses, desde que o Fernando Diniz assinou o contrato com o Vasco, eu falo: Diniz, não caia na mentira de achar que o André é o Hugo Moura. Então fiquei muito preocupado, assim, muito preocupado. Me preocupo também dele achar que o sistema defensivo não é um problema, dele achar que o sistema defensivo do Vasco, principalmente a forma como o Vasco combate, digamos assim, o sistema defensivo, é um negócio bem preocupante. E fiquem tranquilos, gente, o meu áudio não tá baixo, é porque a coletiva estava muito alta. Daqui a pouco vocês vão se acostumar aí e aumenta um pouquinho o volume aí que vocês vão me ouvir de boa. É porque a coletiva estava muito alta, não é porque o áudio estava baixo, não. Então, cara, o que ele passou nessa entrevista coletiva ainda é que nada do que foi escancarado no jogo contra o Independente Del Valle, nada do que foi escancarado no jogo contra o Botafogo, nada do que o Vasco apresentou de negativo, e quando ele faz um recorte, porque eles carregam coisas antes de mim. Carregam, Diniz, porque são coisas dessa temporada. Temporada 2025. E não é porque você chegou que o jogador vai mudar da água pro vinho. Ele pode melhorar. E você tem a capacidade para melhorar o atleta. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Porque o João Vitor, assim como ele falhou hoje, ele falha o ano inteiro. O Hugo Moura, na hora de pressionar o cruzamento que veio do Pavão lá na direita, mais uma vez, ele não conseguiu pressionar. Porque ele é um volante deficiente. É um volante que tem várias deficiências no seu jogo. É um volante limitadíssimo. E é um volante que até mesmo na marcação, que teoricamente seria a valência dele, é outro que falha todo jogo. Porque a bola aérea do Vasco, Fernando Diniz, é uma vergonha. Era antes de você e continua sendo com você. Compreende? Porque você custar a admitir que o que hoje, principalmente,
o Vasco fez dentro de campo e não conseguiu o resultado, mas que o gol levado pelo Grêmio tem muito a ver com a substituição que você fez, quando dentro de uma coletiva, e olha, cara, pelo amor de Deus, cara, o cara para trabalhar com futebol, eu sou um cara muito lúcido, né, nesse sentido. Ninguém ali, nem eu, nem o Joel, nem o Amadeu, nem ninguém que tá ali, entende mais de futebol do que o Fernando Diniz. Ninguém. Eu não tenho essa prepotência, cara. Eu não tenho essa prepotência. Eu acho que o profissional, quando chega nesse patamar de carreira, que o Diniz chegou, como, por exemplo, ser campeão de uma Libertadores, cara, ele sabe mais do que a gente. A questão é, eu fico muito, muito perplexo quando tem 4, 5 pessoas, assim como eu, assim como todo mundo que estava lá na coletiva, assim como nós aqui nos comentários, a galera do chat participando, percebem que uma coisa deu errado, e que essa coisa foi feita de uma forma errada, e ele, na teimosia, não consegue admitir. Sabe por quê, gente? Vamos lá. O futebol, ele não é apenas o que você pensa e o que acontece. O futebol, ele é feito de recados, tá? Então, por exemplo, o Diniz pensou em colocar o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, e ele pensou aquilo que ele disse na coletiva. Opa, vou colocar o Tietê um pouco mais à frente, para combater, e vou deixar o Matheus Carvalho sendo também esse cara que consegue sair jogando e um cara que consegue combater e deixar o Vasco um pouco mais coberto numa bola que o Vasco, que o Grêmio poderia usar na escapada. Aí vai o recado. Quando você toma essa decisão, Diniz, de tirar um atacante, que inclusive, se não era o melhor, era um dos melhores dentro da partida, que era o David. E tudo bem, se machucou ou cansou, o que é uma péssima notícia se ele tivesse machucado, porque o David jogou muito bem, surpreendente. A melhor notícia do Vasco hoje foi o David em relação ao jogo inteiro. Foi a volta do David, mesmo voltando, depois de muitos meses aí com uma lesão de ligamento cruzado anterior, fez uma boa partida. O recado que você passa, Diniz, para o Mano Menezes, para os jogadores do Grêmio, para a torcida do Vasco e que não está na sua cabeça, o recado que você passa para o externo é o seguinte: eu estou tirando um atacante, logo depois de ter feito 1-0, que eu construí para fazer 1-0, eu estou tirando um atacante e eu estou colocando um volante defensivo. Então, Diniz, é muito difícil, talvez, você admitir que você errou, cara. Porque nem sempre o que você pensa acontece. E nem sempre o que você pensa é o que todo mundo está pensando. Recados. O futebol é feito de recados. O Mano Menezes, que é cobra da bola, que é um cara extremamente, digamos assim, experiente e vencedor também, por que não? Tem suas limitações e tudo mais. Quando ele vê você tirando o David e vê você colocando o Matheus Carvalho, que obviamente são jogadores que ele conhece, de quais salteado, sabe qual é o recado que você passa para ele? Opa, vou segurar o resultado. Recados, Diniz. E nem sempre quer dizer que você quis fazer aquela substituição para o time recuar. Mas a partir do momento que você dá esse recado, o time do Grêmio ganha ímpeto, o Mano Menezes avança ao time, o Mano Menezes faz o time acreditar no empate porque você passou o recado tirando o seu atacante e colocando um volante depois de ter feito 1-0 em casa. Esse é o recado que o Vasco passou. Não só para o Mano Menezes, para o time do Grêmio, para nós, torcedores, para nós, analistas. Esse foi o recado. E não é à toa que chega ali na coletiva e tem 4 ou 5 pessoas com a oportunidade de perguntar e as 4 ou 5 pessoas falam da mesma coisa. Não pode ser coincidência, cara. Essa teimosia, ela não pode ser uma marca do excelente treinador que você é. Compreende? Aí depois você admite, olha, realmente, eu poderia ter colocado o Lloyd, eu poderia ter colocado o Garré, porque se você coloca esses atletas em campo e o Vasco toma gol, porra, realmente, a análise seria muito condicionada pelo resultado. Mas o recado que você passa é, eu queria fazer o segundo gol. O recado que você passa é, eu fui pra cima. Eu fiz uma substituição corajosa. Esse é o recado que você passa.